Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma daquelas aulonas de biologia, galera. Para você que está querendo se preparar para o vestibular, para você que está querendo arrebentar em todas as questões de biologia, vem comigo. Bora que eu vou dar uma baita aula de biologia para vocês, galera. Bom, galerinha, hoje a nossa aula é sobre ação gênica, replicação, transcrição e tradução. Ou seja, a gente vai entender um pouquinho o que é a tal da molécula de DNA, qual é essa estrutura e tudo mais, e depois entender os processos de como o DNA ele tira uma cópia perfeita dentro do processo de replicação para a multiplicação das células, depois como que ele faz o processo de transcrição e como que ele faz o processo de tradução, ou seja, como que ele cria uma fita de RNA a partir daquele trecho de DNA e depois como que ele traduz essa fita de RNA para uma proteína específica. É mais ou menos esse o assunto da nossa aula de hoje. Mas para ficar mais fácil, pessoal, bora comigo para um slide que eu quero mostrar vários trechozinhos de imagens para vocês, para que vocês consigam entender esses processos, certo? Então, dentro do processo de replicação, pessoal, ele é chamado de um processo semiconservativo. Por quê? Dá para ver fácil nesse esqueminha aqui. Você tem o DNA original, que seria como se fosse uma molécula mãe do DNA que a gente chama, e no final você tem duas moléculas filhas de DNA. Percebam que a molécula mãe está pintadinha de cinza, então ó, se você seguir a sequência, lá no final as moléculas filhas vão ter uma fitinha cinza e outra amarela, que seria o filamento novo que foi produzido. Por isso que ele é chamado de um processo semiconservativo, tudo bem? Mas não é tão fácil assim. Nesse outro esqueminha aqui, ó, a gente consegue ver todas as estruturas que fazem parte dentro do processo de replicação. Então a gente tem várias estruturinhas, cada uma fazendo um processo diferente. Primeiro, uma coisa que a gente tem que saber é que dentro desse processo de replicação, eu vou ter uma cadeia que é chamada de cadeia atrasada, ou então cadeia lagging, tá? E aqui eu tenho uma cadeia que é chamada de cadeia líder, ou então cadeia leading, tá? Nesse caso, por que elas são diferentes? Porque uma é lido no sentido normal, na hora de sintetizar essa nova fita de DNA, certo? E a outra é lida em pequenos pedaços, no sentido contrário. Por quê? Para que no final as duas saiam prontas juntas e com o mesmo sentido de leitura. Para esse processo todo acontecer, eu tenho algumas estruturas que são muito importantes. Por exemplo, a topoisomerase. A topoisomerase ela é responsável por desespiralizar a molécula de DNA, ou seja, ela vai desenrolando essa dupla fita para ficar mais fácil o processo de separação. Enquanto que aqui, ó, em azulzinho, a DNA helicase, o que ela vai fazendo? Ela vai rompendo as pontes de hidrogênio que ligam todas as estruturas da molécula de DNA, e para que esse rompimento se mantenha, eu tenho aqui, ó, as proteínas de ligação que fixam as fitas de DNA separadas, certo? Olhando aqui para a cadeia líder. Na cadeia líder, você tem o processo de junção de uma nova fita a partir da DNA polimerase, que vai juntando todos as estruturas que chegam com as bases nitrogenadas, cada uma representante, é claro, a base nitrogenada contrária, e vai juntando e vai produzindo a nova fita de DNA, a fita filha. Aqui em cima, na cadeia atrasada, tem mais umas estruturinhas para a gente ver, como, por exemplo, a DNA primase, que ela passa para fazer a leitura, para identificar qual que é a base nitrogenada daquele momento, certo? Aí chega o primer de RNA, que é aquele que traz a marcação do início da formação do fragmento de Okazaki, que seria essa estruturinha aqui, os trechos de leitura, os trechos de formação da nova fita de DNA para a cadeia atrasada. E depois, percebam que você tem fragmentos, são os fragmentos de Okazaki. Para juntar esses fragmentos, eu tenho a DNA ligase, que faz a junção de cada um dos fragmentos para que depois a DNA polimerase venha terminando de produzir a cadeia de DNA da molécula filha, certo? Então, de uma molécula mãe, eu tenho a formação de duas moléculas filhas. Perfeito, pessoal? Vamos continuar, então, nosso processo de aprendizado. Depois da replicação, a gente tem que entender a transcrição. Bom, galerinha, vamos lá. Ficou faltando para a gente aqui, então, processo de transcrição. Transcrição ele é bem tranquilo, pessoal, como eu disse para vocês. Então, eu tenho lá a dupla fita do material genético do DNA e um trecho específico dele serve para guardar uma informação da produção de uma proteína. Então, é exatamente esse trecho que eu vou transcrever.
transcrever de que forma? Eu vou escrever ele na forma de RNA. Qual tipo de RNA? O RNA mensageiro, certo? Aqui tem um outro esqueminha que mostra, ó, então eu tenho dupla fita para cá, dupla fita para cá. Nesse trecho, eu tenho a informação de uma proteína específica. Então vem lá a RNA polimerase, vai fazendo a leitura do DNA e vai produzindo a fita do RNA, que a gente vai chamar de RNA transcrito, e depois vai ser o RNA mensageiro, tudo bem? Aqui tem um exemplo básico, ó. Então DNA, a fita vai estar lá escrito AAGTTC, certo? Depois, na hora de produzir o RNA mensageiro, eu uso a complementar do RNA. Então, A com U, G com C, T com A e C com G. Então, AAGTTC ficou UUCAAG, certo? Dentro desse processo de transcrição. Tudo bem? Bom, galerinha, vamos nós aqui de novo. Então, ficou faltando só o processo de tradução. Então, o que eu tenho aqui? O que eu preciso lembrar? O RNA mensageiro foi produzido lá no processo de transcrição. Ele saiu do núcleo e veio aqui, ó, em direção ao nosso ribossomo, tudo bem? Essa estrutura de RNA mensageiro a gente vai chamar de códon, tudo bem? É o códon do RNA mensageiro. À medida que as trincas forem sendo lidas dentro do ribossomo, automaticamente o anticódon, que seria o RNA transportador, ele vai sendo também introduzido no ribossomo e vai carregando com ele cada um dos aminoácidos representantes por essa trinca. Tudo bem? Então você tem lá, por exemplo, ó, no RNA mensageiro ACC, o RNA transportador vai trazer o complementar UGG. E isso refere à presença de um aminoácido. Em cada uma das trinquinhas que vão sendo lidas, vai chegando o RNA transportador, que seria um anticódon, vai fazendo a conexão e vai produzindo, então, a nossa cadeia de aminoácidos, que no final vai ser chamada de proteína. Essas cadeias de aminoácidos, elas só vão ser produzidas com auxílio de uma enzima que é chamada de peptidiltransferase, tá? Então a peptidiltransferase é quem permite essa conexão entre cada um dos aminoácidos para a produção da proteína. Nesse lado aqui fica mais fácil de entender. Quando o último RNA transportador chega com o último aminoácido, a fita inteira da proteína já foi produzida. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu enxergar todo o processo, desde a replicação, transcrição e tradução. Agora chegamos ao fim de mais uma daquelas aulas de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu algum assunto, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar maluco. Volta no vídeo, ó que coisa boa que é o vídeo. Volta no vídeo, assiste de novo a parte que você não entendeu, certo? Pega, faz a anotação, faz o seu resumo e aí depois você dá play no vídeo de novo, meu amigo. Aqui não precisa preocupação. Precisou, pausou e voltou. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula, pessoal.